Bom dia a todos e todas, né? Gente, a questão é a seguinte: eu trouxe, né? Eu falei agora, eu disponibilizei lá no AVA uma atividade, que é a nossa segunda atividade, atividade 2. E nessa atividade, eu trago para vocês a análise de dois casos concretos, tá? É, eu fiz essa atividade, né, tendo como espelho aí, tendo como padrão as provas abertas da OAB, tá bom? Então, hoje em dia, como que a OAB tem cobrado os candidatos, né? Tem feito, tem elaborado as suas provas. As questões abertas, sobretudo, e as fechadas também, tá? Mas principalmente as abertas, elas procuram retratar, tá? Elas procuram retratar ali um atendimento pessoal mesmo ao cliente. Então, é mais ou menos como se o aluno estivesse, né, o candidato estivesse ali sentado atendendo um cliente. E o cliente leva uma demanda para o aluno, né, para o candidato, e o candidato deve solucionar ali, né, obviamente, dar uma solução jurídica, né, para aqueles fatos, né, que lhes são trazidos. E assim, na minha opinião, a OAB está certíssima, né, porque ela está tentando retratar o máximo possível aí o dia a dia de um advogado, né? Lógico, o exame da OAB está aferindo aí a capacidade do candidato em ser advogado. Então, na minha opinião, essa forma de cobrança da OAB ela está certíssima, né? Já teve aluno de me falar assim, nossa, professor, quando eu peguei a questão para fazer, eu consegui escutar até a voz de alguém conversando comigo, que era como se tivesse uma pessoa mesmo ali, eu fazendo um atendimento para a pessoa mesmo, né? Então, o que a gente tem que ter quando, né, nesse tipo de questão, gente, o que o candidato deve ter aí em mente? Primeiro, lê a questão com muita atenção, né? Lê a questão com muita atenção para interpretar ali a questão, para saber o que está pedindo e, sobretudo, gente, para ir ali no cerne da questão, né? O que eu chamo de cerne da questão? Quando eu falo cerne da questão, eu quero dizer para o aluno se atentar àquilo que é realmente importante no mundo jurídico. Por que eu estou falando isso? A minha questão, as minhas questões, né, esta que eu trouxe aqui para estas, né, que eu trouxe aqui na nossa atividade 2, elas não são tão bem elaboradas aí, igual as da OAB, né? Mas as da OAB, eles costumam fazer um enunciado bem grande, né? Um enunciado ali com várias informações e dentro desse enunciado, dentro dessas informações, tem aquelas que são relevantes na perspectiva jurídica e tem aquelas que não são relevantes da perspectiva jurídica. E é exatamente assim que funciona no dia a dia, né? Do advogado, tá, gente? Estou falando aqui na perspectiva do advogado, né? E também, óbvio, do juiz, do promotor. Porque, às vezes, o juiz, quando ele vai fazer, por exemplo, uma sentença, né? Ele vai pegar ali os argumentos que lhe foram trazidos pelas duas partes, né? Vão considerar aí que é uma ação de divórcio litigioso, né? Então vai trazer durante o processo serão trazidos a ele, levados a ele, né, os argumentos de ambas as partes, né, da parte autora e da parte requerida. Ele vai fazer uma análise dos argumentos de ambas as partes, vai sobrepesar
e vai ver ali, vai dar ali um enquadramento legal para aqueles argumentos, né? E vai pesar ali para quem tiver construído, né, convencido ele melhor, né? É isso que ele vai fazer. E o advogado, no atendimento dele, né, quem já faz aí estágio em escritório de advocacia ou até mesmo no núcleo de prática jurídica, sabe como que funciona. O primeiro atendimento, você tem aquele contato com a parte ali, a parte te traz os fatos e muitas vezes a parte vai trazer fatos ali que não importam juridicamente, né? Quando a gente já está assim, mais acostumado a fazer atendimento, a gente consegue perceber isso. Tanto que a gente vai anotando ali, né, só aquilo que é importante juridicamente, né? Às vezes a parte traz alguma informação lá que o atendente, né, o advogado, ou então ali o estagiário que está fazendo o atendimento, percebe, fala assim, opa, isso aqui, pensa, né? Isso aqui não tem relevância jurídica, isso aqui eu não vou nem anotar. E é assim que vocês têm que ler a questão, né? É exatamente assim que vocês têm que ler, tem que enxergar a questão aberta de exame da OAB, tá? Nesse sentido, vou ler o enunciado e vou já filtrar do enunciado aquilo que tem relevância jurídica e já ir pensando ali, né, numa solução jurídica para aquela questão. Qual que era a melhor solução jurídica para a questão? E, gente, uma coisa que eu falo, né, não complica. Por quê? No direito, tudo é muito amplo, né? Às vezes a gente, assim, pensa 1 milhão de coisas ali para solucionar uma questão simples, né? Então, por exemplo, se tiver 4 estudantes de direito numa mesa de um bar, né? Aí chegar ali um colega que é do curso de engenharia, por exemplo, né? E falar assim, o meu nome foi negativado indevidamente, né? Eu fui comprar um celular, a prestação na loja, chegou lá, não consegui fazer o cadastro para estar comprando o celular, a prestação, porque eu fui informado que meu nome estava negativado pela Vivo e eu nunca tive contrato com a Vivo e tal. Os 4 estudantes, né, da mesa, se, por exemplo, se no momento lá tiver os 5 na mesa, né, os 4 estudantes de direito e o de engenharia, e, por exemplo, 3 estudantes de direito tiver saído, um para ir no banheiro, outro para paquerar, outro para conversar com um conhecido que viu na outra mesa, se esse estudante de engenharia perguntar para aquele que ficou na mesa qual que seria a solução para o caso dele, ele daria uma solução. Depois, se ele perguntasse para outro, o outro daria outra solução. E assim por diante, né? Porque realmente cada um pensa de uma forma, tem um enquadramento e tal. Isso é natural, tá? Mas, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, as provas de OAB, as melhores provas de OAB, né? Todas as provas assim que foram aí que tiveram uma pontuação alta, eles falam, né, é dito lá que foi feito o arroz com feijão, né? Ou seja, a pessoa, o candidato não complicou, tá? Então, essa atividade, né, essa atividade 2, eu preparei uma aula específica para ela, né, para vocês, para eu passar para vocês, justamente com essa intenção, primeiro, né, de vocês conseguirem enxergarem os institutos que nós estamos estudando aqui numa perspectiva prática, né, para vocês entenderem como que esses institutos são aplicados na prática, que isso é importantíssimo, que eu acho que a melhor forma de aprendermos direito é enxergando o direito na prática, né? Porque às vezes a gente chega, fala na teoria o que está lá no código e tal, o aluno até consegue captar ali e tudo, mas quando ele vê quando a gente enxerga ali a aplicação prática desse direito,
isso nos facilita muito mais, né? A aprendizagem fica muito maior. É óbvio que, ao analisarem, né, o caso concreto, vocês vão conseguir enxergar também como que é importante, e isso também é uma outra questão que eu gostaria de ressaltar com vocês, que tem sido muito cobrado aí em exame de OAB e nos próprios concursos, né? Que são, assim, questões que você deve ter ali um conhecimento de mais de uma área do direito. Assim, isso é batata, gente. Hoje, 95% das questões, às vezes você está fazendo uma questão ali, igual eu já falei aqui, né? Você escolhe lá para fazer segunda etapa da OAB, direito civil. Né? Aí você pensa assim, eu vou estudar o direito civil. Quando você vai começar a estudar o direito civil ali para a segunda etapa da OAB, você já começa a enxergar ali que o estudo é direcionado não só para o direito civil, mas para o direito constitucional, direito processual, você já tem que entender ali outras áreas para você fazer uma boa prova de direito civil. Né? E, igual aqui, nós estamos na cadeira de direito às sucessões. Né? Outro dia eu até conversei, eu tive uma audiência, conversei com a juíza aqui a respeito de pedir ela para fazer uma participação na nossa disciplina aqui, né? E ela falou comigo assim, se mostrou muito solícita e tal, mas aí ela falou, nossa, de manhã para mim é difícil, que realmente ela tem um turno lá. Ela falou assim, de noite dá tranquilo, mas de manhã é muito difícil. Mas ela falou assim, eu vou ver aqui e vou te falar um dia. Gente, aí ela falou assim, qual que é a disciplina? Eu falei, direito de sucessões. Aí ela falou, direito de sucessões. Ela falou assim, a primeira coisa que ela falou, né, é intrínseco, né, ao direito de família. Tem que ter um conhecimento muito forte, né, para você entender bem direito do direito sucessório, a gente tem que ter um conhecimento de direito de família, né? Porque é intrinsecamente ligado, tá? Então, gente, feitas essas considerações aqui iniciais, a gente vai passar aqui agora para a análise dessa atividade 2. Nessa atividade 2 eu trouxe 2 casos concretos, tá? Aí eu vou ler aqui o enunciado o enunciado da questão 1 aí dessa atividade 2. Então vamos lá. Compareceu ao seu escritório de advocacia a senhora Maria Taioba da Silva, residente domiciliada na cidade de Unai. Espera aí só um instante que teve gente pedindo para entrar aqui, tá? Oportunidade em que relatou os seguintes fatos. Que a sua avó, senhora Taiobona Silva, era dona de elevado patrimônio, sendo que ela possuía apenas 3 netos. A própria Maria Taioba, Renata Taioba e Marcelo Taioba, todos 3 irmãos, né? Que após a morte da sua avó, descobriu que ela havia colocado como beneficiários do testamento apenas seus outros 2 irmãos, que não concordam com este fato, pois quando sua avó fez o testamento, embora estivesse lúcida e embora tenha sido respeitado o disposto no artigo 1857 do Código Civil, já contava com 75 anos de idade, que por essa razão entrou com uma ação com o objetivo de anular o testamento, mas não obteve êxito, que o Ministério Público não se manifestou nos autos, que pretende entrar com apelação. Diante dos fatos narrados pela senhora Maria Taioba e considerando seu conhecimento sobre o assunto, oriente-a sobre a possibilidade de êxito na hipótese de interposição de recurso. Então, gente, quais que são os principais pontos aqui deste caso? Quais que são os pontos, gente, que possuem, né, relevância jurídica
Peraí, só um instante. Quais são, né, os principais pontos aqui que possuem relevância jurídica e, consequentemente, né, podem ser, quais argumentos jurídicos e fáticos podem ser utilizados para embasar um eventual recurso? Ou, né, o motivo pelo qual... Aí é que tá, gente, né? Uma outra questão também que eu gostaria de trazer. Por isso que eu trouxe esse exercício dessa forma, tá? A honestidade do profissional ali para com o cliente, tá, gente? Então, quando a gente for fazer a análise de algum caso que o cliente trouxer para a gente, nós temos que ser muito honestos com ele, né, gente? Então, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas para vocês entenderem, né? Chegar uma pessoa, né, no seu escritório e falar assim, olha, eu quero fazer um contrato de compra e venda de um lote no céu, né? O pastor lá da minha igreja falou comigo que se eu pagar lá uma anuidade lá, uma mensalidade lá de R$300 durante 36 meses, quando eu morrer, eu vou ter um lugar no céu, né? Um lote lá, uma parte para mim lá no céu. E eu confio muito no meu pastor e tal, então eu gostaria de estar fazendo esse contrato aqui. Aí, tipo assim, o que você tem que falar para a pessoa? Você tem que ser muito sincera com a pessoa. Você tem que falar, olha, não é possível fazer um contrato de compra e venda de um lote no céu, né? Porque a gente não sabe se você vai alcançar o céu, né? E tal. Então tem que explicar para a pessoa, falar assim, é impossível. O seu direito, isso que você está trazendo para mim é juridicamente impossível, não tem como eu fazer isso, né? A mesma questão é aqui na análise desse recurso. A pessoa chegou lá no seu escritório, olha, eu estou querendo fazer esse recurso, né? Quais a possibilidade jurídica de eu ganhar? Aí, gente, o profissional tem que ser muito correto e muito técnico também, né? Por quê? Se o profissional ali, se o advogado entender que não há direito e tal, tem que explicar para a pessoa, olha, no meu entendimento não tem como, né? Não há mínima possibilidade de você alcançar esse direito por causa disso, disso e daquilo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é muito fácil, vocês imaginam. Nós, enquanto operadores do direito, nós estamos fazendo uma análise técnica dos fatos que nos são trazidos, né? Imagine, né? Meu telefone estragou, meu telefone celular. Então, eu vou lá levar ele numa loja de conserto de celular. Se eu chegar lá, o cara falar assim comigo, olha, eu tenho que trocar aqui a placa mãe. Vou dar um nome aqui, por exemplo. Vou ter que trocar aqui a placa mãe do seu telefone celular. Ela custa R$500. Eu vou acreditar, vou confiar fielmente naquilo que ele está me falando. Porque eu não tenho conhecimento técnico para saber se é a placa-mãe ou se não é. Eu penso assim, eu quero resolver o meu problema do meu telefone. Eu quero meu telefone funcionando. Então, eu vou falar com o cara. Beleza, pode consertar, por favor. Dá um jeito neste telefone aí, troca essa bendita dessa placa-mãe. A mesma coisa, essa senhora teve lá no seu escritório, te contou um caso, te falou, olha, eu entrei com ação, né, para anular um testamento, aconteceu isso e isso no decorrer da ação, eu não obtive êxito. Eu tenho possibilidade de eu obter êxito no recurso de apelação, né? E, gente, hoje em dia isso é muito comum, sobretudo com a internet. Eu tenho um cliente aqui, gente, de 72 ou 74 anos de idade que está no processo de divórcio, né? E ele é contador aposentado, uma pessoa assim bem capacitada, você vê que é uma pessoa que conversa muito bem e tal. E ele chega aqui no meu escritório me fazendo perguntas e tal,
Mas antes ele vai no Google e consulta lá um monte de coisa do direito, né? Aí ele chega aqui para ver se ele pega, né? Me pega em alguma coisa aqui. Aí às vezes eu dou uma resposta para ele, ele fala assim: "Ah, não, mas na internet". Aí eu falo: "Olha, uma coisa é o senhor olhar lá na internet, fazer uma análise lá seca daquilo que está na internet. Outra coisa é a gente dar enquadramento jurídico, né, para a sua questão no caso concreto e considerando o que a outra parte falou dentro daquilo que dos autos consta, né, dentro daquilo que o seu processo consta. Então, nesta atividade que eu trouxe aqui, nessa atividade 1, eu também quis demonstrar isso, porque, tipo assim, acontece que, igual nesse caso dessa senhora aqui, se ela já teve uma ação, é óbvio que ela está, e ela quer fazer um recurso, é óbvio que ela já discutiu o caso dela com outro advogado, né? Então, ela está querendo aqui uma opinião de um segundo profissional. Ela está querendo saber, eu tenho ou não a possibilidade de eu obter êxito na minha demanda, né? Qual que seria a demanda? No recurso de apelação. Então, vocês, qual que é a parte de vocês? É fazer uma análise dessa questão, né? Fazer uma análise aí disso que está sendo trazido para você, destes fatos, né? E falar com ela se há ou não a possibilidade de ela obter isso. Então vamos lá. Ela fala, né, do testamento. Qual que é o principal ponto aqui, gente? O que ela está preponderantemente aqui reclamando? Que a avó já estava com 75 anos de idade, né, quando fez o testamento. E ela fala lá que foi respeitado o disposto no artigo 1875 do Código Civil. Desculpe, 1857. Eu não coloquei aí na atividade que esse artigo é do Código Civil, tá, gente? Mas é do Código Civil. O que esse artigo fala? Que pode testar, né, desde que seja respeitada a legítima ali. Então, o testamento está correto, né? A avó, ela respeitou o disposto no artigo 1857. Então, ela dispôs só da parte do patrimônio dela, né, que ela poderia dispor. Isso aí está certo, né? Primeiro ponto. O segundo ponto aqui é o seguinte, o fato da avó estar com 75 anos de idade, né? Aí ela fala ainda que ela estava lúcida, né? O fato dela estar com 75 anos de idade. Há ou não implicação jurídica neste fato? Né? E é isso que eu quero que vocês analisem. Estando ela nesta idade, ela poderia fazer o testamento tranquilamente? Sim ou não e por quê? É isso que vocês vão ter que analisar, né? Segundo ponto, gente, a não participação do Ministério Público, né? Neste processo, o Ministério Público não ter opinado lá em primeiro grau. É motivo de nulidade da ação ou não, né? Então, é outra questão que vocês têm que analisar. Aí, vocês têm que pensar o seguinte, se ele não participou em primeiro grau, né? E, eventualmente, se em segundo grau, na apelação, o desembargador determinar lá a oitiva dele, né, do Ministério dele, que eu falo aqui da Procuradoria Geral, né, ou seja, do Ministério Público em segundo grau, vai suprir essa não participação em primeiro grau ou não? Então, tudo isso vocês têm que analisar para vocês enxergarem se vai ter ou não êxito no recurso, tá bom? Entenderam, gente, essa questão, essa atividade 1 aí? Vocês entenderam? Querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma consideração? Ou tá claro aí para vocês até agora? Não, então, beleza. Então, tá, show. Então, assim,
É nesse sentido aí que eu quero. E outra coisa, gente, que eu queria também ressaltar com vocês aqui, tá? Questão de escrita, tá? Eu vejo aqui, né, pelos rostinhos aqui que me aparece aqui, não são todos que disponibilizam fotos aqui, mas eu vejo que é uma sala com muitos jovens, né, muitos alunos jovens e tal. E assim, hoje em dia a gente está tendo problema, sobretudo na redação, né, gente? Na escrita mesmo dessa nova geração aí. Porque é uma coisa assim até natural, porque a gente tem se utilizado muito aí de telefone celular para nós nos comunicarmos, né? E, obviamente, o telefone celular, ele conserta ali as palavras, às vezes, né? Ele tem ali o corretor e tal, e a gente vai criando abreviações mesmo, né? Você escreve VC, por exemplo, né? É natural. Mas, assim, na nossa profissão, escrita, português é tudo, né? Não só a escrita, mas como a leitura também para a questão da interpretação. Então, quando forem escrever, gente, escrevam frases curtas, né? Tipo assim, escrevam aquilo que vocês tenham certeza, né? Às vezes existem palavras que podem ser substituídas ali, né? Eu não estou me lembrando aqui agora de um exemplo para dar, mas às vezes a gente tem uma palavra ali que é mais difícil, né? Que tipo assim, a gente talvez não sabe como que escreve e às vezes a gente pode né? Por exemplo, a palavra imprescindível, né? A palavra imprescindível é uma palavra aí que tem uma redação um pouco mais complexa aí, né? Escreve com S e C, né? Aí às vezes você vai escrever imprescindível, cabe lá no texto a palavra imprescindível, né? Aí você pode substituir ela ali por uma outra palavra que tenha o mesmo significado, né? Qual que é o significado de imprescindível? Fundamental. Então, é mais fácil escrever fundamental do que imprescindível. Então, eu vou utilizar a imprescindível. Por exemplo, vou utilizar fundamental. Se eu tenho um pouco de dúvida ali como é que escreve imprescindível, às vezes você pensa assim, é com S, é com C, tem que colocar o S e o C? Vou pôr outra, né, que eu já sei, tá? E façam frases curtas, né? Pensem na pontuação, leiam na hora que depois que vocês escreverem, leiam, né? E vejam ali se cabe uma vírgula ou não e tal, entenderam? Então, assim, procurem caprichar na redação, tá? Vamos lá. Agora a questão 2 aqui, da nossa atividade, da nossa segunda atividade. Compareceu ao seu escritório de advocacia o senhor Pedro E.T., residente domiciliado na cidade de Varginha, oportunidade em que relatou os seguintes fatos, que é filho do senhor José Super E.T., fruto de um relacionamento extraconjugal deste, que não tinha muito contato com seu pai, embora este o tivesse registrado e sabia da sua existência, que recentemente ficou sabendo que seu pai havia falecido, razão pela qual procurou informações sobre o inventário, pois ele possuía alguns bens, que descobriu que antes de falecer, seu pai havia alienado 3 apartamentos para os 3 filhos havidos dentro do casamento, que a família de seu pai diz que os respectivos negócios jurídicos, contratos de compra e venda, respeitaram os dispositivos legais aplicáveis à espécie, que no seu entendimento o negócio não é correto, pois, como dito, seu pai sabia da sua existência, entretanto, não procurou para anuir com as respectivas transações. Diante dos fatos narrados pelo senhor Pedro E.T. e considerando seu conhecimento sobre o assunto, informe os fundamentos fáticos jurídicos para a defesa dos seus interesses. Então, gente,
é uma outra questão aqui também, né, que envolve aí o conhecimento do aluno, não só de direito sucessório, né, mas a gente precisa saber aqui de como que se dá os negócios jurídicos entre ascendentes e descendentes, né? Então, o cara tem 3 filhos lá. Ele pode vender um imóvel para um dos filhos? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Sim ou não? Estou fazendo uma pergunta aqui. Alguém sabe responder? Alguém que está na sala aí? Se souber, fundamente a resposta. Fundamente a resposta. Isso, certinho, né? Vocês fizeram aí um trabalho em equipe. A Stephanie falou, aí agora a Stephanie complementou. Exatamente isso que a Stephanie e o Wagner falaram. Pode, né? Mas tem que ter a anuência dos outros filhos. Beleza. Aí, no negócio lá, o que aconteceu? O cara, ele tinha a família dele dentro do casamento, né? A família ali do casamento. Ele tinha 3 filhos. Aí ele vendeu os apartamentos lá e, como está falando no exercício aqui, que respeitou ali, a priori, né, os negócios aplicáveis à espécie, muito provavelmente esses 3 filhos anuíram ali com a compra e venda desses respectivos apartamentos, né? Só que a questão aqui é o seguinte, ele sabia da existência desse outro filho fora do casamento, né? E se ele sabia da existência desse outro filho fora do casamento, obviamente este filho fora do casamento também deveria anuir. Correto? Né? Então, é uma questão aí que vocês devem trazer aí para o trabalho, né? E uma outra questão, um outro fundamento que pode ser utilizado aí, gente, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, gente, que aconteçam, né, que ocorram aí situações em que os filhos havidos no casamento é super engraçado isso, né? Porque assim, eu falo que é engraçado mesmo, que não tem outra palavra. Porque muitas vezes assim, o próprio advogado, o operador do direito, ele traz, né, esse tipo de argumento para o processo. Fala assim, não, o cara é fora do casamento, ou seja, não tem direito àquilo que, né, foi construído aqui dentro do matrimônio. Isso é uma aberração jurídica, né? Por quê? Há aí o princípio da igualdade entre os filhos, né? Então, esse princípio da igualdade entre os filhos decorre dele, né? Que é um princípio constitucional, decorre dele que todos os filhos, havidos ou não no casamento, né? Filhos biológicos ou não, aqueles adotivos também, eles têm, né, direito a tratamento igual. Então, é um outro argumento que pode ser trazido aí para a análise deste exercício, né? Quer ver? Eu separei aqui alguns outros argumentos, né? Uma outra questão aqui, né? Esse tipo de negócio, ele vai ser simulado, né? Aí vocês também tem que ter um conhecimento lá do direito das obrigações para saber se o negócio foi simulado, né? Entre essa compra e venda lá entre os filhos que foram havidos no casamento e quais que são as consequências do negócio simulado. Por que eu estou falando isso, gente? É muito importante vocês trazerem essa argumentação jurídica para este exercício. Por quê? Porque às vezes eles podem alegarem, né? Eles podem alegar lá, falar assim,
já tem aqui um ato jurídico perfeito, né? Aí vocês vão falar assim, olha, o negócio foi simulado, né? Por quê? Porque o pai sabia da existência do filho que não tinha no casamento, né? Que o filho fora do casamento não consultou esse filho, né? E a consequência do negócio simulado é o quê? Que ele não se desfaz com o decurso do tempo. Então isso é muito importante, né? Para quê? Para falar assim, ó, não há que se falar em prescrição aqui, né? Não há que se falar em direito adquirido. Então, muita atenção com isso também, tá bom? E, obviamente, gente, eu não vou exaurir aqui os argumentos que podem ser trazidos para essas duas atividades, para essas duas questões, né? A atividade é uma só, a atividade 2. Mas, obviamente que vocês aí podem trazer argumentos que eu não mencionei na aula aqui, tá? Fiquem à vontade, tá? Para trazer os argumentos. Esse trabalho, ele é para entregar no final do mês, no dia 28, salvo engano, tá? Que vai dar na sexta-feira, né? Sem ser nessa próxima, na outra. Aí, quando vocês entregarem, aí nós vamos discutir mais aqui em sala de aula, vamos fazer a correção e tal. Mas é isso, tá? E na próxima aula eu já vou disponibilizar uma nova apostila para nossa AV2, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer suscitar alguma questão aí, fazer alguma consideração aqui em relação a essa atividade 2, gente? Uma outra questão, tá, gente? Na hora que forem responder a questão, podem trazer, gente, jurisprudência e doutrina, tá? Fiquem à vontade aí para trazer jurisprudência e doutrina aplicável a este caso, tá? Que é muito interessante, tá? Que as jurisprudências, inclusive, são bem esclarecedoras, né? Vocês trazerem jurisprudência via de regra são bem didáticas, né? Dá para aprender muito ali pela leitura da jurisprudência. Então tá bom, gente, se não tem dúvida, né? Essa aula foi uma aula preparada especificamente para a gente estar elaborando essa atividade 2, tá? Igual eu falei, nós estamos vendo vários institutos, né? Jurídicos aí da nossa disciplina na prática, tá? Esses dois casos que eu trouxe aqui são dois casos reais, óbvio que eu troquei nomes e tal, que aconteceram realmente, tá? No dia a dia. Então, e são casos que, né, que depois eu vou, na hora que eu for disponibilizar lá o padrão de resposta dessa questão, aí eu vou explicar para vocês direitinho, né, como que esses casos foram solucionados, tá? Bom, então é isso, gente. Então, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado e até mais. Até a próxima aula.